Okay, where you go? Well, I'm going with you. We're going to Playa Mantarota, which is our local beach here in Casella. And well, we plan to do a little bit of recording of some things that we are planning to do, how we got here and where we're going from here. And yeah, we may look like we've been loading for a camp for days, but we need to bring a little bit of sun protection, a little bit of windshield, and A little bit water, yeah, cough. because after we've done this, we're gonna jump into the sea and have a swim or two. Let's see what's happening. Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good guy, make me believe it. Don't wanna hear it, I wanna see it. See how rewind, when we rewind, feels so nice. We time, you I know how to make me feel right. I can't help how got this sweet talk. I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. That hard life that we have. Yeah, it's terrible. In the weekends you have nothing to do, so the only thing you can do is basically go down to the beach, hang here, swim in the waves, sweat on the beach. It's awful, really. By the way, we are in Portugal. Yeah, we're still in Portugal. Yeah, as you see, we are a little bit in playa mode, or praia, as it's called here, because we are in Portugal. And so are you. How do you find Portugal? Portugal é muito interessante. Um país bonito, praias lindas. Nós estamos em uma das melhores praias da Europa, certo? That's correct. It really is. É uma praia que não tem ondas altas, não é uma praia perigosa para as crianças, não é uma praia muito cheia até agora. Vamos ver daqui a um mês ou dois. O verão só começou. So how come you are in Portugal? Essa é uma questão interessante. Eu nunca imaginei vir até aqui. How did you get here? From Brazil? Não, vim da Irlanda. Ah, okay. Estava na Irlanda, passei na Irlanda 3 anos. I see. So did you come here before the COVID or during the COVID, or when did you come here? Eu vim durante o Covid, mas antes de Portugal fechar as portas para todo mundo. So, nós viemos assim, no limite. No limite. Did you know that's going to happen, or you were just Não, lucky? de jeito nenhum. Oh, okay. That's Foi uma pretty questão de sorte. cool. Yeah, because I know Bastou chegar e Portugal fechou. because a lot of people got stuck on either side. Yeah. So it's not very often you hear those that manage to pass that border right in the right time. But yeah, I guess that was good. And how was the winter here? Ainda bem que eu cheguei e entrei. Não fiquei no meio do caminho. And how was the winter? Quase não tem inverno. O inverno não é tão rigoroso. Tranquilo. É. Okay. Compared to now, what's the difference? Agora tá muito quente. Tá muito quente. Agora o inverno se foi. Agora nós estamos no verão. Derretendo aqui. Right. So now you're in Portugal. How long do you plan to stay here? Não por muito tempo. Portugal é só uma parada, Okay. por enquanto. E vamos ver para onde a gente vai. So let's say now you came here from Ireland. So you went to Ireland 3 years ago. No, wait, that's going to be almost 4 years ago. Almost. And you Quase went 4. there from Brazil, or did you go somewhere else? Sim, eu vim do Brasil. Mas antes eu fui para os Estados Unidos para aprender inglês. Oh, okay. É. So where did you go first when you left Brazil? Eu fui para os Estados Unidos. And how long did you stay there? 2 anos. How was that? Naquele tempo, muito bom.
Okay. And what did you do to prepare for going, abroad? How old were you then? Eu tinha em torno de 34 anos. Okay, so you have been working and everything before that in Brazil? Sim. Eu fui como estudante. 2001, lembra? 2001 teve o ataque de 11 de setembro. That's right, yes. Mas eu fui antes, eu fui em abril de 2001, entendeu? E eu fui como estudante, naquela época era fácil você conseguir um visto de estudante. Yeah. Depois de 11 de setembro, aí a coisa pegou. Porque aí ficava difícil você conseguir um visto para ir para os Estados Unidos como estudante. And it all changed? Totalmente. Okay. Mas aí eu passei 2 anos, quase 2 anos lá, e voltei para o Brasil. Então. Okay, so you went to study language in the United States. Did you already then have a plan of going elsewhere? Like, did you have a plan to go to Ireland or? Não, de jeito nenhum. Eu só não planejava voltar para o Brasil. Eu planejava levar meus 2 filhos para os Estados Unidos. Mas com o ataque do 11 de setembro, ficou difícil deles conseguirem um visto. Então eu tive que retornar ao Brasil. So you actually had children already before you left Brazil the first time? Dois jovens, 2 meninos. And then you returned to Brazil and you worked there for a while? Sim. Okay. And where did the idea of going to Ireland come from? Mas tem um detalhe. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trouxe comigo uma filha. Oh, okay. Yeah. So you reproduced a little bit there on the way. Okay. So you got another girl Yes. in United States. Sim. So that you brought basically something with you from United States. Exatamente. Yeah, talk about the souvenir. Some people they buy a glass or they get a postcard or something, and that's a little Eu bit vim more com a advanced. criança. Yeah, Minha, diga-se de passagem. but let's see now. You stayed there for 2 years. That means she was actually just a baby coming back. Sim. Ela tinha 5 meses. Okay, so I guess you didn't go to Ireland directly after that. Não. Eu esperei 14 anos, 13 anos. Oh, I see. Yeah. Passei 13 anos no Brasil trabalhando. So cuidando da minha you as a mãe. person, are you considering yourself an adventurer, or what is it that makes that you dare to do this? Because I know there's a lot of people thinking about, okay, I live here, but I would like to see other places, and they hesitate for so many reasons, especially when you have children. So how can you do it? And did you go with your children finally? Aí os planos mudaram um pouquinho. Meus filhos cresceram. O mais velho saiu do país porque era um sonho dele sair do país. Ele saiu para tentar a vida na Europa. Okay. Inspired by you? Sim, definitivamente. Daí eu fiquei com os 2 filhos, o menino mais novo e a menina, que não era tão novo assim. Yeah. Né? Durante esses 13 anos que eu passei no Brasil, o mais velho saiu, o mais novo ficou comigo e com a minha filha, e as coisas começaram a ficar muito difíceis. A economia do país não ia bem, eu não conseguia, devido à minha idade, eu não conseguia emprego bom. Então eu pensei assim, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou sair e vou tentar a vida em outro país. Okay, so you arrived in Ireland and you went there with your kids or without? Eu fui com os meus 2 filhos que estavam comigo naquela época, mas eu escolhi a Irlanda por 2 motivos. Right. Primeiro porque dos países que eu pesquisei era o mais em conta para estudar, Okay, yes. para um estudante de línguas. Segundo, o meu filho mais velho, que então já tinha se dado bem na Europa, ele estava trabalhando na Irlanda. Então seria assim, um apoio que nós teríamos lá quando chegássemos no país. Now I understand you went to the United States to do language studies. Isso. So that means coming back from the United States, you had to improve your English. Sim, a little bit. When you went to the United States, where would you put your level of English? Menos do básico. Eu sabia aquele inglês que a gente aprende na escola e que não é... Para você aprender inglês, você precisa estar no país, porque você não aprende. Maybe we should explain here that Anna actually do speak pretty good English. The reason she's speaking Portuguese now is because that's her native language,
and we expect that's going to be many Brazilian and people wanting to know how it is to go abroad. And for them it may be actually better to hear that from the native tongue, but you don't have a problem understanding English, do you? No, not at all. Exactly. so she actually did well with the language courses. But we're going to make sure that the subtitles and everything, but if it's some words you would like to understand better, just ask us and we're going to tell you later in the comments. So anyway, so you actually went away to study the language. You went basically without no knowledge of the English. Nenhum. Coming back from the United States, knowing some English, but then you are staying in Brazil for 14 years. How do you keep the language alive? Duas coisas que ajudaram bastante. Quando eu vim dos Estados Unidos, eu trouxe o marido, né, o pai da minha filha. Oh. E ele teve que... You took me souvenirs here. E então ele não falava português e nós tínhamos que falar inglês com ele. Foi muito bom porque os meninos melhoraram o inglês. A minha filha falava inglês porque ela era pequena ainda. Mas quando ele foi embora, quando nosso casamento terminou, nós continuamos o inglês através do filho mais velho. Yes. Porque ele conheceu pessoas, ele conheceu garotas na Europa, namoradas, e, enfim. E nós tínhamos que conversar em inglês porque é educado quando uma pessoa não fala a sua língua e você está falando perto da pessoa, você falar a língua que ela entenda. Did they attend international school in Brazil or local normal Não, school? just normal school, Okay. somente cursinhos de inglês, coisas do tipo. Mas você sabe que jovens aprendem muito rápido. That's true. Né? Então, para eles não teve nenhuma dificuldade. Hoje ele fala inglês perfeitamente bem, com quase nenhum sotaque. Ninguém diz que ele é brasileiro. All right, so now we are seeing you 14 years later heading for Ireland. And like you said, the oldest son is already there, and but he's kind of doing his own life now. He's an adult. Sim, sim, sim. Ele é adulto. Todos são adultos agora. Okay, there we go. No, the youngest girl can't be much of an adult. This is 14 years after coming back to the United States, so she at most is 16. Agora ela tem 18. Yeah, now, yes, that's right. Going to Ireland, 19. even that. Going to Ireland, you then have courses for languages. Sim, Did you also work? sim. So how was it to find work there, and how was it to meet the Irish people? How are they, would you say? O irlandês, ele é maravilhoso. É um povo acolhedor. Eles são muito prestativos. Eles te ajudam se você for uma pessoa simpática também, né? Não adianta, tudo depende dos dois lados. Yes, of course. Entendeu? Então, mas eles são muito bons. Eu gostei muito de ter ido para a Irlanda. Não me arrependo nada. Com relação ao trabalho, eu encontrei trabalho muito rápido. Até porque eu falo muito e como eu gosto de falar inglês também, então foi muito fácil para mim. O meu primeiro trabalho lá foi no restaurante. Eu trabalhei como, eles chamam de kitchen porter. É uma pessoa que ajuda na cozinha, lava a louça, enfim. Mas depois disso eu passei a ser chefe no restaurante. Your professional background back in Brazil, what were your job there? Eu era chefe no Brasil também. Okay. Eu abri um negócio de marmitas. Quem fala português entende bem o que é. Eu entregava alimentos prontos na hora do almoço, certo? Foi um ano somente. Eu não tinha um trabalho fixo, eu não tinha um emprego, então eu tinha que improvisar. Like project services. Exatamente. Então eu montei esse negócio de marmitas, o que deu muito certo. Eu tinha muitos clientes, mas o meu sonho era sair do país. Right. Coming to Ireland, you took up on a job that you already knew well professionally back from Brazil. Isso. Because we often see people that come to a new country, they're looking for a job, they end up in an industry which they have, well, first of all, no knowledge about and maybe no interest in. So it's always a good thing if you come into a job which you know well. And the language, you say, you speak a lot with people there. Sim, sim. Yeah, improving English or learning Irish? Eu melhorei o meu inglês
E não aprendi Irish. Okay, okay. Nem So- eles aprendem. So everyone is talking English in Ireland. Inglês. So you are in Ireland. You are working with restaurants and things. Did you do anything else? I mean, you spent 3 years there. Where did you stay? And what city? Na capital, Ok. em Dublin. Mas a gente tem que mudar muito, porque aluguel é muito caro. Yes. E eu tinha que pagar aluguel para 2. Meu filho começou a trabalhar também, ele arrumou um emprego. Então ele tinha o seu próprio sustento, mas nós nos mantemos juntos quase que o tempo todo. That's true. Ireland is actually one of the absolute most expensive cities to live in, countries to live in, and Dublin being one of the most expensive cities to live in the world. So we're talking very high rental prices, and square meter price is just mind-blowing. So that's quite common that people that come there to work and study, they live for a long time under temporary circumstances. So you share a house, you share an apartment, and of course that sometimes creates different situations where maybe one needs to, well, they finish the course, they're leaving the apartment, and you will end up then have to share with someone else somewhere else. So I can understand that. Foi isso que aconteceu. Eu morei com meu filho, porque como eu disse no início, ele estava lá trabalhando, então nós moramos 3 meses com ele e encontramos uma casa onde nós pagávamos um quarto para mim, para minha filha, e um quarto para o meu filho. How much did that cost per room? 700 euros. So how much would that be in real? 4.200 reais nos dias de hoje. One room. That's one room, 1 month. Um quarto, somente um quarto. So that means you also actually had pretty good pay. Sim, in Ireland. sim. So the yes. salaries are slightly different. Yeah. But what would you say? Working, paying rental and things, was it worth money-wise? Totalmente. Valeu muito a pena. Did you manage to save money? Não muito, porque eu tinha que gastar por 2, Yeah, yes, of course. certo? Mas, por outro lado, a minha filha pode estudar, Yes. terminar o ensino médio, né? Sem nenhum custo. Para mim, isso é uma economia. Okay, so that's a payback. That's a good big payback, of course. Yes. And she is studying what now? Agora ela está estudando administração internacional, que no caso é business em inglês, In an Irish school. na escola numa faculdade irlandesa. Okay, so yeah, you must say that was worth it. And your older son, went on making business in Ireland, or? Não, ele voltou para a República Tcheca, que é onde ele mora já há mais de... So it's one step ahead of mom all the time. Sim, sim. Okay. But something happened because you end up going south instead to Portugal. So where did that decision come from? And going right in the middle of the COVID? Eu decidi vir para Portugal porque Portugal, como é a nossa... Nós temos um acordo entre Brasil e Portugal de direitos, igualdade de direitos, e para mim resolver alguns problemas burocráticos, Portugal seria o país mais fácil no momento. Okay. Então eu vim parar aqui. Yeah, I see. So your plan from now on here, enjoying the summer, of course, beautiful. You've probably seen that. And we will soon dip into the sea because it's getting really hot sitting here. While we are doing that, you're gonna see some other clips of the future plans, which entails what? Daqui de Portugal, o que eu vou levar muitas boas memórias, mas não é o meu país definitivo. Eu penso em conhecer muitos outros países, espero que isso se realize. Eu pretendo comprar uma casa na Suécia, só que na Suécia, como é um país com um clima um pouco difícil no inverno, porque tem um inverno muito rigoroso, mas o verão é muito bonito, então eu estou pensando em passar um tempo lá e encontrar um outro lugar no meio dos trópicos, naquela faixa do Equador, em algum país que tenha esse clima tropical, para poder passar a outra metade, que seria a metade do inverno, que seria na Suécia.
This thing with moving between countries in Europe, is that easy? Depende. Depende da sua situação. Eu vou falar disso no próximo vídeo. Oh, there you see. So we're gonna look a little bit about the regulation of visa, your ID card, passport, what can you do, what can't you do, and how long can you do it, and what do you need to think about going from one place to another. Because even if all the countries that we mention here, apart from going to tropical countries, are part of European Union, they are all actually having different local rules. So we'll look at that in the next video. Now, enjoy what's coming up next, a little bit clips of what has been and what possibly can be. Thank you very much for watching. Thank you for being here. Obrigada. Te vejo no próximo.